Olá, sejam bem-vindos para mais uma vacina de pensamento. Nós hoje temos connosco o professor António Coimbra de Matos, psiquiatra, pedopsiquiatra e psicanalista. Muito obrigado, antes de mais, Sr. Professor, pela sua presença e faço-lhe desde já a pergunta habitual. O que poderá ser, como é que, quando eu o convidei para fazer um episódio comigo, uma conversa, o que é que lhe ocorreu? O que é que poderá ser para si uma vacina do pensamento? Bom, a vacina é qualquer coisa que procura prevenir o aparecimento de uma doença, de um mal-estar. Portanto, eh, podemos pensar que podemos ter uma certa vacina de não dizer asneiras, de não estar eh, a aceitar, quer dizer, o pensamento também nos pode enganar. Eu penso que há dois aspectos aí. Há aquela pessoa, o investigador, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, que tem um pensamento próprio e, portanto, é esse pensamento próprio que ele exibe, de que ele se serve, e é o pensamento que pensa. E há outro tipo de investigadores ou pseudo-investigadores que não têm pensamento próprio e falam pelo pensamento do outro. E, portanto, assim, mas eles não têm ideias. Eles repetem as ideias do outro. Eu chamo de pensamento do já pensado. O pensado que já foi pensado. Alguém pensou. E, portanto, o que me parte é que o autêntico investigador é aquele que pensa por sua conta e risco. Não diz, isto é assim porque o Freud diz que é assado. Ou porque o Ian Smith disse outra coisa. Porque o Whitehead disse isto e aquilo e aquilo outro. Mas concorda que alguns desses pensadores podem estimular o nosso próprio pensamento. Podem, mas convém separar as coisas, separar as águas. E eu estou habituado a encontrar, principalmente na praça pública, digamos, na coisa que aparece mais em público, é muita gente que aparece como filósofo, que não é nada filósofo. O filósofo é aquilo que filosofa, não é? O que dita aquilo que disse Heidegger, o que disse o Nietzsche, o Kant, o Karl Marx. E nesse sentido, sabe, é que eu acho que, aliás, tenho sido muito crítico nesse aspecto, a psicanálise clássica tem muito esse efeito. São raros os psicanalistas que pensam por conta própria. Pensam com os textos de Freud, mas só entrar no recalcamento, que é que o Freud disse sobre o recalcamento. E no seu caso concreto, foi mais a sua experiência clínica que foi adquirindo ao longo destes muitos anos que lhe permitiram chegar às ideias que tem hoje? O saber da experiência feito, como diria o Camões. Não percebi? Saber da experiência feito. Pronto. Feito através da E, experiência. portanto, nesse sentido, eu diria. O pensamento pensante e não o pensamento já pensado. Certo. Mas, de qualquer maneira, eu insisto, houve autores que foram estimulantes, que foram fundamentais. Sim. Sim. E quer enunciar alguns desses autores, quer. Vários. Sim. Mas também aí outra coisa. Esses autores estimulantes muitas vezes são referidos, as pessoas dizem, eu identifico-me com Freud ou com Nietzsche. Não, eu não me identifico. Tanto Freud como Nietzsche são para mim uma referência. Sério, para fazer uma referência. Não me identifico. O meu pensamento é diferente do deles. É o meu e não o deles. Certo. Mas. A não ser numa condição, na condição de que estou a tratar um paciente. Identifico-me com o paciente provisoriamente. Provisoriamente coloco-me no lugar dele, em empatia, para perceber melhor o que é que ele sente, o que é que ele pensa, como é que funciona o seu cérebro. Mas é uma identificação provisória. O professor Eduardo Luís Forção, que foi também psicanalista e psiquiatra, costumava dizer que a empatia era um bilhete de ida e volta. Que a empatia era um bilhete de ida e volta. Faz-se próximo, mas depois regula-se à própria personalidade.
Portanto, mas se eu bem entendo, então, quer dizer, foi sobretudo essa sua prática analítica que lhe permitiu chegar às suas ideias mais fecundas. Ou seja, há aí um diálogo permanente com as pessoas que se vão deitando no seu divã, mas que eventualmente também reverberam com uma série de autores que foi lendo ao longo do seu com tempo. certeza. E dentro dessas referências, quer enumerar algumas que tenham sido assim mais relevantes? E porquê? Freud, em primeiro lugar, a experiência de Freud é importante. Simplesmente o Freud teve uma dificuldade na vida dele, que foi só mais tarde que se criticou. E ele, inicialmente, trabalhou mais que era um investigador. Ele, inicialmente, não empregava a palavra interpretação, que depois era empregada, aquela palavra que ele empregava na psicologia, para uma psicologia científica, de 1985, era hipótese de trabalho, que é bastante mais, era uma hipótese de trabalho, hipótese de compreender. E era depois, perante testar essa hipótese, que se via até onde poderia ir essa hipótese. Mas, em determinada altura, Freud dá uma volta. Em 1897, em 97, na célebre carta Ao Feliz. ao Feliz, em que ele diz que não acredita na neurótica, não é. E é daí que aparece o Não foi complexo abusada, Édipo. não foi seduzida, ela é que seduziu. Certo. Mas ele dá essa volta que é muito contestada depois, mais tarde. Mas ele deu-a para ter acesso à neurologia, à psiquiatria, essa coisa era aceito. Mas é uma. Aliás, há um trabalho muito interessante do professor de filosofia americano, Masson, que foi durante algum tempo um dos tutores dos arquivos de Freud, em que ele revela que Freud deu aquela curva para ser aceite no fundo. Mas repare, pronto, agora que está a falar sobre isso é um tema que me interessa em particular. O Freud abandona a teoria da sedução e o Freud, com essa volta, abandona a teoria da sedução, afasta-se da teoria da sedução e entra no complexo de Édipo, certo? Precisamente nessa frase. E o Masson critica Freud precisamente por ele ter abandonado a teoria da sedução. E qual é a sua posição sobre isso? Agora estou curioso. É que? Qual é a sua posição sobre isso? Qual é a minha posição é que o Masson tem razão. O Freud cometeu erro, uma fraude mesmo. E, portanto, tanto quanto eu sei, até porque eu já ouvi conferências suas, portanto, se eu estou a entender bem o que o Sr. Professor está a dizer, do seu ponto de vista, faz mais sentido a teoria da sedução do que o complexo de Édipo? O complexo de Édipo é mais uma coisa especulativa. Quer dizer, o Freud é que inventou aquilo. Especulou. Aliás, o que nós sabemos é outra coisa. A observação dos pacientes, das pessoas em geral, o que nos mostra que a relação primária, a relação bebê, mãe, pai, é inibitória da sexualidade. O que prepondera é a exogamia. Até por utilidade disso, a exogamia. Se a relação passa a ser endogâmica, começa a haver doenças mentais, degenerescência, etc. Portanto, a saúde mental está do lado da exogamia. Eu costumo pôr nas minhas aulas, nas palestras, a teoria de Freud do complexo de Édipo, o princípio de Telêmaco. O Édipo, quer dizer, teve um pai autoritário, um pai que o expulsou, que o condenou à morte, e mais tarde retalia isso, revoltando-se contra o pai.
Então, vai, para percebermos o mito de Freud, o mito de Édipo, temos de pegar no mito de Laio também. Ao passo que o Telêmaco, o Ulisses não fez isso. O Ulisses, quando é nomeado, quer dizer, não, quando é mobilizado para ir para a guerra de Troia, não quer ir. E quando vêm os fiscais, os fiscais não, as pessoas que o designam para isso, ele faz com mostra-se que não está bom da cabeça. E está a brincar com um arado, anda com um arado por cima das videiras, etc. E os oficiais que estavam a verificar perceberam que ele estava a fazer um truque. E então um deles vai buscar o Telêmaco, que era bebê, e coloca-o à frente do arado. E ele, nessa altura, vai a correr com o arado e chega próximo do filho, faz um semicírculo e segue depois, não atropela o filho. E aliás, o Hans Kut, que tem um trabalho em que ele chama isto o semicírculo da saúde mental. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: na sua prática clínica não se depara com o complexo de Édipo? Não. Não. Então o que é que encontra mais? Agora estou curioso. Eu dou um exemplo clínico, Que é talvez mais fácil. Eu tive um paciente, um psicólogo, que estava a fazer uma análise didática para ser psicanalista, que é hoje em dia psicanalista. Ok. E era um homem licenciado em filosofia, começou a fazer psicologia, e com um homem culto, inteligente, e o procedimento dele era uma coisa fóbica, era um homem tímido. Na fobia há dois aspectos: um aspecto de dificuldade com o objeto de amor, não estão à vontade, e por outro lado a rivalidade com o rival. Este homem tinha muita dificuldade na competição com os outros homens, e isto é tudo prejudicava a vida. E tem uma história com o pai era uma pessoa com fúrias, exaltado, um pouco correto. E há uma altura em que ele estava em análise comigo já há uns 3 anos, e eu, numa altura, numa sessão de manhã, cedo, passa toda a manhã, e deita-se no divã, e fica uns segundos calado, e depois diz: Dr. Câmara de Matos, estou muito melhor. O meu complexo de Édipo está resolvido. Já não tenho medo dos gritos do meu pai, nem tenho medo também das suas interpretações contundentes. Eu fiquei um bocado calado, mas não sei se estará curado do seu complexo de Édipo. Mas lembro-me o seguinte: não ter medo dos gritos do seu pai e das minhas interpretações contundentes é especialmente fácil. Mas todos os dias você submete-se indescritivelmente ao seu chefe. Ora, aí é que está o seu complexo. Sim, transferência, sim. Mas quer dizer, então o complexo de Édipo estava a atuar, estava a funcionar, existia. Estava a competição com outros homens, mas não estava propriamente a funcionar o complexo. Sim, mas estava em relação, mas estava em transferência, não é? Estava em transferência com o patrão, com o chefe. Mas quer dizer, a base seria a estrutura edipiana, seria com o pai, ou não? Numa parte do inconsciente, digo eu, não sei. Não, acho que este homem, que era muito medroso, muito tímido, muito frágil,
e, portanto, a autoridade do chefe impunha-se e ele não contestava. É incapaz de contestar a autoridade do chefe. Portanto, era uma coisa do presente, não era uma coisa relacionada com o passado, se eu estou a interpretar bem. É uma coisa relacionada com o passado. E não era com o pai? Não, sabe, nas famílias a grande competição não é com o pai, é com os irmãos. Ah, ok. Sim, mas isso é o complexo fraterno, não é? É diferente. É. Ok. Agora, uma outra, estou curioso também, portanto, temos estado aqui a falar do Freud e do Édipo, mas, por exemplo, eu sei que, por exemplo, a Melanie Klein também foi uma pensadora muito relevante e que também influenciou muitos psicanalistas. No seu caso, é uma referência também para si? Quem? Melanie Klein. Melanie Klein menos, porque o Freud era um homem culto, e inteligente e culto. A Melanie Klein tinha uma cultura um bocado precária, tem umas ideias, e pega nessas ideias e faz teoria, mas especulativa. Essa considero. E o Winnicott? O Winnicott é muito bom, mas embora também tenha alguns inconvenientes, mas o Winnicott é precisamente um heterodoxo, é dos primeiros a corrigir o Freud. Antes dele, o Balint. Ok. Antes dele fez uma correção importante. O Balint diz Freud fez uma teoria unipessoal, Muito centrada nele próprio, muito nesse sentido, unipessoal nesse sentido. Sim, sim. E o Balint. Pois, a crítica do Balint é essa. Freud fez uma teoria unipessoal e isso não existe. Só existe a relação bipessoal. Bipessoal, tripessoal, anopessoal. E o Winnicott também vai nesse caminho. Simplesmente o Winnicott também se torna um bocado fanático e impõe um bocado as suas ideias. Não? Eu, em relação ao Winnicott, interessou muito a ideia do objeto transicional, do espaço potencial, que são ideias. São diferentes. O Winnicott é uma das pessoas mais interessantes na história da psicanálise. Aliás, porque, repara, o Freud e a Melanie Klein mais ainda, praticamente não observaram crianças, não sabem o que é um bebê. E o Winnicott era pediatra. E percebeu o que era o bebê. Sim. Mas, quer dizer, a Melanie Klein também fez jogos infantis, não é? Quer dizer, observou as crianças, permitiu que elas fizessem, que se expressassem através do jogo. Isso foi, aliás, ela teve aquela querela com a Ana Freud. A Ana Freud achava que a Melanie Klein, que pronto, que não se podia psicanalizar crianças, e a Melanie Klein arranjou uma maneira de o fazer através do jogo. E, portanto, arranja um dos filhos, morreu de uma forma um bocado estranha, suspeita-se foi uma tentativa de suicídio. E a filha tornou-se uma grande crítica da mãe. Sim. Eu contei uma história passada num congresso internacional em Paris, com um psicanalista que foi importante, o René Spitz. Sim. Da pele, não é? Sim. Sim, força. O René Spitz, que foi um observador dos bebés. Observava os bebés. E foi um congresso em Paris, em que havia um psicanalista nessa altura de clássico, que era um indivíduo brilhante e falava bem, que fez uma conferência sobre bebés, e o Spitz
tinha nessa altura 92 anos, 93, assistiu a essa palestra e fez também uma palestra com o Spitz. E o outro fez uma crítica. Não, mas isso pode ser... o que importa é a criança imaginária e não aquela que existe de facto. E o Spitz ficou um bocado calado e alterou bastante as coisas. Bem, eu agradeço ao doutor Grino a crítica que me fez, mas o problema é este, é que já não tenho idade para fazer uma análise com ele, mas ainda bem, senão não estava a ficar aqui. Que grande resposta! Olha, eu queria, antes de terminar a conversa, gostava também de lhe pedir, quer dizer, que no fundo me falasse um pouco de livros mais recentes, de referências mais recentes que esteja interessado, que eventualmente esteja a ler e que possam ser relevantes para as pessoas que nos estão a ouvir, e que estejam a ser relevantes para si e que eventualmente também possam ser relevantes para outras pessoas que nos estão a ouvir. Uhum. Quer dar alguma sugestão? Sim, sim. Uma das pessoas importantes foi o Erik Erikson, que trabalhou bem os assuntos da identidade. Sim. Que eu tenho a minha própria teoria de identidade, no sentido da identificação, da construção da identidade, que não coincide nada com as doutrinas clássicas da Freud e de outros outros. Classicamente, concebe-se a organização da personalidade, a identidade, por identificação a outras pessoas. Uhum. Identificou-se ao pai, identificou-se ao professor, identificou-se ao jogador de futebol, ou de teatro, coisa parecida. Ora, esta identificação ao outro, ao modelo, não é tudo no homem. Nos animais não é tudo. No homem há mais que isso. O indivíduo identifica-se, em primeiro lugar, àquilo que os adultos, os pais, pensam sobre ele, pensam que ele que é bonito e ele considera-se bonito, quer dizer, a identificação é o que eu chamo imagética, quer dizer, identifica-se à imago, que é mais inconsciente, e à imagem que os pais fazem dele. É a identidade atribuída, se quiser. O nome tem importância nisso. O nome que os pais dão à criança tem relevância nesse aspecto também. Eu chamo de Inês, portanto, eu era um rei. A minha mãe queria que eu fosse um rei. Sim, sim. Mas podia ser outra razão. Tinha Minha mãe disse claramente que era por causa do rei, que ela gostava muito do rei Dom Dinis. Isso está. Bem, mas voltando à sua teoria da identificação. É essa. Depois, a identificação ao modelo. O pai era violinista e eu admirava o meu pai e tornei-me pianista, coisa nesse sentido, que é a identificação que eu chamo holotriomórfica, adota a forma do outro. Ok. E o xenomorfa, se quiser, mas a holotriomórfica é mais correto, acho eu, porque o outro não é propriamente estranho. E, por último, a identificação a si próprio, a sua experiência de vida. Eu dou conta que tenho jeito para fixar conceitos mais rapidamente que os meus colegas e começo a imaginar ser cantor, ou ser músico, ou compositor, que eu chamo a identificação idiomórfica. Ok. E essa identificação idiomórfica é a mais importante de todas. Precisamente na cura psicanalítica procura-se reduzir as identificações imagógico-imagéticas e holotriomórficas e facilitar o desenvolvimento da identificação idiomórfica. Eu tive uma analisanda, psicóloga,
que veio fazer uma análise comigo porque queria ser psicanalista. E já tinha feito anteriormente uma análise com o Eduardo Luís Cortesão, precisamente para a mesma finalidade. Mas a análise com o Eduardo Luís Cortesão, não sei se correu bem ou mal, porque é certo que a sociedade não aceitou. Acho que ela não estava bem preparada, portanto. E ela ficou furiosa, teve uns 2 anos que não fez nada, e passado 2 anos procurou-me e queria fazer uma análise comigo. Fez uma análise, começou uma análise comigo, também com a mesma finalidade. E não foi correndo, e alturas tantas, a propósito de um diário que ele se lembrou, que escreveu aos 12, 13 anos, eu tive curiosidade em perceber o que é que dizia esse diário, e ela começa então, a mostrar, a evidenciar que o que ela gostava era de escrever, de vir a ser escritora. E é assim que ela acaba. Desiste de ser psicóloga, desiste de ser psicanalista, psicóloga e é escritora. E é escritora. Muito bem, eu acho que é uma ótima maneira também de nós acabarmos a nossa conversa, porque faz todo sentido e acho que é uma excelente lição e é uma ótima forma, porque percebi muito melhor o que é então, no fundo, fazer uma psicanálise bem sucedida. No fundo, é precisamente. A teoria da psicanálise é precisamente esta: é a nova relação. O indivíduo consegue desenvolver uma nova relação, uma relação inédita, porque não foi baseada em identificações aos outros. O crescimento da sua própria identidade, o seu portar autêntico. Que é o título de um livro seu, A Nova Relação. Que é o título de um livro seu. É. Precisamente. Aliás, olha, outra influência foi o Jacob Moreno. Quem? O Jacob Moreno. O Moreno, sim. Também, outra referência, Jacob Moreno. O Jacob Moreno tem um trabalho de 1911, muito interessante, em que ele diz: Freud preocupou-se muito com a transferência. Eu preocupo-me com a espontaneidade. Com espontaneidade. A espontaneidade. Portanto, no fundo, fazer psicanálise é despertar em nós mais a espontaneidade que já está em nós, mas que se foi perdendo, digamos assim. Podia-se dizer dessa maneira? Sim. Podia-se resumir dessa forma. Inclusive, durante a análise, depois há movimentos mais transferenciais e outros mais de nova relação. É o contraste com os dois que nos permite estar mais próximos da verdade. Um paciente meu, era um homem um bocado narcísico, exibia-se bastante, e há uma altura que ele vem a uma sessão, entra na sessão, está um bocado exaltado, e tive ali uma discussão com a polícia, porque não me deixou estacionar no sítio onde é costume não ser proibido estacionar, e acabei por ir para a esquadra, mas defendi-me bem, o polícia acabou por me dar razão. Então o que é que se passava? Eu estacionei um carro que num sítio onde habitualmente não era proibido, mas na véspera anterior aquilo tinha sido mudado e passou a ser proibido. A polícia tinha toda a razão. E ele depois fez você e tal, assaltado, e tudo. Meti na ordem. Bom, eu acho que a sua grande exibição é perante mim, dizer-me, afinal não sou um desgraçadinho, sou um tipo com força na vara. E estava em transferência. Pois, a transferência estava aí. Muito bem. Sr. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nada. Foi um prazer muito grande conhecê-lo e poder conversar consigo. É sempre um grande prazer trabalhar com alguém que pensa. Ok. Muito obrigado e... Porque a gente vê muito isso, tanto na psicanálise como na filosofia. Na filosofia é raro encontrar um filósofo dos vivos com pensamento próprio.
Sabe que eu disse à minha psicanalista que eu ia entrevistar, e ela disse-me que o seu professor era um livre pensador, um livre pensador. Pronto. E estava a faltar a expressão. Tive aqui de repente um bloqueio qualquer. Pronto. E a pergunta que eu lhe o seu professor considera-se um livre pensador? Gostaria de ser, se calhar não sou. Mas olha, livre. foi precisamente isso que me disseram, Assim, que era um livre pensador. será o meu ideal. Pronto. E eu acho que, de facto, pelo menos por esta entrevista, deu para perceber bem. Mas o que isso prova só que a sua psicanalista gosta de mim. Não percebi. Ai, gosta de si. Sim, o seu professor é uma referência para todos nós, não é? Pronto, como sabe. E, portanto, eu não sou psicanalista, não quero ser psicanalista. É filósofo, não é? Eu sou antropólogo. Ah, é antropólogo. Mas eu fui muito influenciado. O meu modelo, aquele modelo que há pouco falava, foi o José Gabriel Pereira Bastos. Eu conheci muito bem. Pronto. Verdade. Mas eu não quero ser o José Gabriel Pereira Bastos. Não, era um homem muito inteligente. Era um homem brilhante. Um homem brilhante, brilhantíssimo mesmo. Mas era um bocado fanático do Freud. Era completo. Pronto, eu fui muito influenciado por ele e portanto, interessei-me por isto por causa do... As vírgulas e tudo estava certo no Freud. Não percebi. Para o Gabriel, para o Zé Gabriel, nem Freud tudo estava certo. Tudo estava certo, é verdade, é verdade. Isto obriga-me agora a ter que fazer um percurso próprio de desidentificação. Pronto. O humor, etc. Engraçado, me lembro de várias coisas com ele. Ele foi analisado por Cortesão. Eu acho que foi por Cortesão. Por Cortesão, pois foi Cortesão. Foi por Cortesão, pois. E fez uma supervisão comigo. E na supervisão comigo, ele demonstrou várias coisas. Mas uma coisa curiosa é que um dia a supervisão dele era às 8 da manhã e eu às 9 horas ia para o centro trabalhar, era o meu trabalho no centro. Eu tinha consultório na Padre António Vieira e o centro era próximo das Amoreiras. Uhum. De maneira que habitualmente eu ia a pé quando acabava a sessão. Mas em determinada altura descobri que o Zé Gabriel que ia para aqueles lados, de maneira que passei a utilizar e ia com ele no carro. E há um dia que nós saímos e chovia torrencialmente. Estávamos na Padre António Vieira, entramos na artilharia 1 e ele mandou prioridade ao carro que vinha da direita. Esse tipo começou a insultá-lo, e então o Zé Gabriel o insultava, ele havia ouvido, metia a cabeça de fora e dizia: muito obrigado, Vossa Excelência. Esta ironia, né? E fomos assim, quase assim até ao rato, até que na altura o tipo desistiu. Que história maravilhosa. Tinha esta capacidade de encaixe também. Sim. Então. É uma história maravilhosa. Olha, muito obrigado uma vez mais, Obrigado. por esse episódio agora que eu não conhecia. Pronto, e como sabe, foi muito importante para mim e faleceu recentemente, e foi com ele que eu comecei esta série de episódios. Pois é, foi com ele que eu comecei esta série de episódios. Mais uma vez, muito obrigado e até breve. Sim, senhor. Com todo o gosto.